Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do SigmaCast. Eu sou o professor Thiago Diana e eu tenho uma entrevista incrível para fazer hoje. Queria já lançar uma pergunta para você. Você já tentou mudar algum hábito e depois de alguns dias você se viu fazendo as mesmas coisas? Se a sua resposta foi sim, a gente tem muito o que conversar hoje. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Tá comigo, professor Marcelo Tavares. Grande prazer estar aqui de novo De com o Thiago, mudando talvez a posição da mesa. Às vezes eu tô lá, às vezes eu tô aqui, mas a ideia é que a gente consiga se encontrar, trocar ideias e que vocês que nos assistem consigam ter insights acerca desse assunto. Hoje o assunto, então, hábitos, rotinas. Hábitos atômicos e como isso pode agregar, potencializar a rotina escolar dos nossos estudantes. Marcelo, toda vez que a gente pensa em hábito atômico, o que vem na sua cabeça? Assim, hábito atômico, uma definição para as pessoas que estão nos acompanhando. Então vamos lá. Assim, é super importante que todo mundo parta do princípio que o que a gente está discutindo aqui vem de um livro, de um autor chamado James Clear. E esse cara, ele trouxe uma série de insights. O livro ficou lá nos mais vendidos da lista do New York Times. E a gente está falando em cima desse texto. Então, para as famílias, para os alunos que queiram conhecer um pouquinho mais, não é o Marcelo que é o especialista. O Marcelo é um leitor ávido que se apaixonou pela ideia e está aqui trocando ideia. Pessoal, James Clear, Hábitos Atômicos, já é uma baita indicação de livro para vocês hoje. Então, vamos lá. Então, na opinião dele, o que são hábitos atômicos? Eles são atômicos, ele faz referência ao átomo. São hábitos pequenininhos que, quando você olha de maneira objetiva, eles parecem quase sem qualquer tipo de impacto, mas que, se eles se tornam consistentes e rotineiros, os resultados de médio e longo prazo são incríveis. Então, ele diz o seguinte: se você se desenvolve 1% por dia, 1% por dia, ao final do ano, você já consegue uma melhoria naquela determinada ação sobre a qual você está gastando energia de mais de 40%. Então, a ideia toda do livro é, se nós queremos mudar, se nós queremos desenvolver hábitos saudáveis, se nós queremos começar a correr, se nós queremos emagrecer, se nós queremos estudar mais matemática, ler mais livros, não adianta a gente simplesmente focar na meta. Porque é uma coisa muito comum, né, Thiago? Virada do ano a gente fala, esse ano eu vou beber menos, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler mais livros. A gente está sempre focando na meta, naquilo que a gente quer alcançar. E a gente perde algo determinante, que é pensar no sistema, no processo. Então, menos meta e mais quais são os processos e sistemas que eu vou criar e desenvolver rotineiramente para chegar nesse ponto. Eu gostei demais dessa definição e na primeira vez que eu tive contato com o livro atômico e eu fiquei pensando nos nossos conteúdos, parecia uma coisa extraordinária e forte. Pensei isso também. Quando eu fui pro tipo livro... bomba atômica, né? Eu pensei nisso. Eu A também, primeira coisa que veio na minha cabeça foi bomba atômica. Mas não, ele tá falando de coisas simples, corriqueiras, que vão sendo mudadas de maneiras gradativas e que vão no final fazer uma grande transformação na vida da pessoa. Você tá falando um negócio, Marcelo, tem muito a ver com a sala de aula. Você tá falando que se o cara mudar coisas pequenas, pontuais, e ele der atenção àquilo com consistência, ele não precisa ficar preocupado e sofrendo só com o resultado. Isso é maravilhoso, assim. Porque é isso que você tá falando. Às vezes a pessoa tá com pressa e ela quer ver e quer entender o resultado final e tá presa naquele resultado final. Só que se ela não conseguir começar com coisas simples, que são possíveis, tangíveis e concretas, talvez ela nunca inicie. Eu acho que é, na verdade, uma mudança de mentalidade. O que acontece é o seguinte. Imagina, por exemplo, a cabeça de uma pessoa no final do ano. Aí ela diz assim, caramba, esse ano eu li tão pouco. Um saudosismo, né? Eu li tão pouco. Ou então assim, cara, eu me alimentei tão mal. Ou então assim, poxa, esse ano foi tão difícil para que eu passasse, né, um aluno nosso da segunda série do ensino médio, poxa, foi tão difícil, eu fiquei em recuperação. Ano que vem eu vou ler 10 livros. É o momento. Ano que vem
eu vou emagrecer 15 quilos. Ano que vem, eu não vou ficar em prova final em nenhuma matéria. É uma tendência do ser humano pensar na meta. É quase imediato, né? Ele só enxerga pensar na aquilo. meta, ele só enxerga a meta. Então ele fica assim, eu tenho que ler 15 livros. Faz sentido. E aí, o que é o insight do livro, né? Na verdade, são dois para começo de conversa. O primeiro insight é, para de pensar na meta. Você precisa ser o arquiteto de um processo. Qual é o processo que vai pavimentar o caminho que vai te permitir essa meta? É sobre isso que a gente tem que conversar. Então esse é o primeiro insight. Boa. Pensa menos na meta e pensa mais no processo. E o segundo insight, que a gente vai conversar também, é a ideia de que quando você cria esse processo, você não pode estabelecer grandes feitos e grandes resultados imediatos, porque vai dar ruim. Eu vou te dar um exemplo simples. É o cara que quer correr uma maratona, ele nunca correu. Fala assim, cara, esse ano eu vou correr uma meia maratona. Vai ser esse ano. Aí no dia seguinte, ele resolve correr 5 quilômetros, sem nunca ter corrido. Ele vai ficar com dor na perna, ele vai ter, quem sabe, uma possível luxação, ele vai... E ele vai estar mais perto de desistir claro, do que propriamente cumprir o que ele queria. Porque ele está focando na meta e ele tem aquela ansiedade de alcançar a meia maratona, quando na verdade ele poderia, segundo James Clear, criar um processo 1%. E falar, cara, amanhã eu vou correr 800 metros, vou calcular direitinho quanto tempo eu gastei e pensando nisso como um hábito, como você falou, pequenininho, mas que aos poucos vai garantindo esse resultado maior. No livro, ele fala pra gente uma outra coisa que eu acho importante, Marcelo. Ele vai falar sobre 4 elementos que fundamentam e formam um bom hábito. O que é um bom hábito? Como assim 4 elementos? Como se forma um bom hábito? Tá. Ele diz o seguinte, a gente já definiu aqui que o objetivo é o processo, é o sistema. Tá? E aí, uma vez você se conscientizando de que você tem que parar de pensar na meta e pensar no sistema, na opinião dele, esse sistema ele é composto por 4 aspectos. O primeiro aspecto é o gatilho. Eu vou pegar um exemplo, Thiago, e você fica pensando junto comigo aqui, para que as pessoas que estão nos escutando e nos vendo consigam pensar junto com a gente. Vamos imaginar uma pessoa, e depois a gente pode aprofundar isso, tá? Vamos imaginar uma pessoa que queira aprender a tocar violão, tá? Então, segundo James Clear, na criação desse sistema são fundamentais 4 aspectos. O primeiro é o gatilho, ou a deixa. O que é o gatilho? É aquilo que está no ambiente e que provoca em você a percepção de que, caramba, eu tenho que voltar a isso porque isso aqui é um hábito que eu quero construir. Vou dar um exemplo. O cara que quer aprender a tocar violão, o que é um bom gatilho? É deixar o violão exposto, deixar o violão pendurado na sala. Você está facilitando o seu modelo mental. Exatamente. Você está provocando. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu corri uma meia maratona há alguns anos. E o meu gatilho era, eu sempre, na hora de dormir, eu arrumava o meu short, a minha camisa e o meu tênis com a meia dentro. E junto que eu usava um sachê de carboidrato, eu deixava tudo pronto no meio da sala. Então, quando eu acordava cedo e olhava aquilo era o gatilho, é o que me lembrava. Você está amplificando a sua vontade, você está dando força para aquilo que tá você já quer. Você está legal, criando... isso é a deixa. Essa é a deixa. A deixa. Ou gatilho. Tá. Os dois nomes servem. Depois disso, você precisa, na pavimentação, na criação desse sistema, você precisa de um desejo, tá? O que é o desejo? Ou então, se você preferir, o propósito. É assim, isso tem que estar claro com algo e conectado com algo que você realmente queira. Então, eu comecei a ler sobre corrida, eu comecei a conversar com pessoas que falavam sobre o prazer que era você olhar e falar, cara, corri 21 quilômetros. Então, aquela deixa ou gatilho estava conectada com um desejo, com algo que realmente fazia sentido para mim. Por que esse ponto é importante? Se aquilo não fizer sentido, se aquilo não mexer contigo de uma maneira especial... Não pode estar esvaziado, né? De sentido, tem que ter sentido, de propósito para aquela pessoa. Tem que ter um propósito. Massa. O terceiro é a ação em si, né? É a resposta que você vai dar. Você já teve o gatilho, você tem o propósito ou o desejo e agora vem a ação. A ação que era eu correr. Então eu pegava, colocava o meu tênis, colocava o meu short, descia e corria. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas existem estratégias
que fazem com que essa ação, essa resposta ao gatilho, ela fique cada vez mais entusiasmante para quem está fazendo, né? E você pode pensar em qualquer hábito, seja diminuir a quantidade de comida, seja fazer mais exercícios de matemática, mas essa resposta, que é, no final das contas, aquilo que efetivamente vai consolidar o teu hábito, aquilo ali tem estratégias para que a coisa fique mais interessante. E, por fim, tem a recompensa, que, para mim, é o elemento determinante. O que é a recompensa? Quando eu terminava de correr, qual era a recompensa que eu media, que eu anotava num caderninho, quase numa gamificação, que eu dizia, cara, que bom que eu consegui isso. Então você cria uma espécie de circuito, né? Um círculo virtuoso, Thiago. Tem a deixa, tem o gatilho, Legal. Aquilo me lembra do propósito, existe o desejo mesmo efetivo, profundo acerca do que eu quero, tem a ação, tem a prática, a resposta efetiva e a recompensa. Então, segundo James Clear, não adianta você pensar na construção de novos hábitos se esses 4 elementos não estão não só bem montados, mas conectados. E faz todo sentido, assim. Não pode ser no aleatório, não pode ser do nada. Tem que ter essa caminhada, porque ele vai ter perenidade. É um hábito que vai se tornar, de fato, um hábito. É isso. E falando, gente, parece simples, mas criar um hábito não é algo simples. Não é. É para quem de fato está disposto, para quem quer viver um processo, para quem quer quase que se desafiar. Então, e tem uma tô coisa gostando. que você falou que é importante, que é assim, a gente vive numa sociedade imediatista. Sim. Né? Então, falando agora com as famílias que nos escutam, você imagina os seus filhos sendo bombardeados diariamente com fotos maravilhosas no Instagram, de corpos perfeitos, de pessoas de vidas perfeitas, de situações de alegria plena. Nós sabemos, e ainda assim às vezes somos iludidos por isso, a gente cai por isso, mas você imagina um jovem, uma criança de 10 anos, um jovem de 16 anos. Para você chegar para uma criança dessa, para um jovem desse e falar, meu camarada, acorda, porque não é bem assim, você quer chegar, você quer se desenvolver, então vamos fazer o seguinte, vamos sentar. Isso a família pode fazer, a gente pode falar mais tarde, os professores podem fazer. Tem condição de fazer. Isso é uma mentalidade. Legal. E pensar o seguinte, qual é a meta que você quer? O que você quer alcançar? Você quer ficar com um corpo melhor? Você quer estudar melhor? Você quer passar no vestibular? Você quer fazer mais exercícios de matemática? Você quer correr uma meia maratona? Ótimo, vamos pensar qual é a arquitetura do sistema que a gente vai fazer. Então, a minha provocação às famílias que nos escutam é a seguinte, essa é uma conversa importante para ter com as crianças. Porque se nós não nos... E aí eu coloco o chapéu de pai. Se nós não nos mobilizarmos, a gente perde essa batalha com esse imediatismo no qual essas crianças estão inseridas. Eles não vão acreditar nesse negócio. E, Marcelo, não só o imediatismo, mas aquela situação de estar parado, de estar congelado, de estar inerte, que é difícil o cara começar a se mover também. Então ele vê tanto estímulo e tanta coisa acontecendo e uma vida tão perfeita naquele algoritmo dele, que ele entende assim, cara, eu não vou dar conta nunca. E aí ele vai, talvez, se freando, se travando. Pensando agora na sala de aula. Na sala de aula e nos nossos alunos, vai muito agora, galera, muito forte para quem é estudante. Isso aqui é para você. Como que na sala de aula eu consigo criar um bom hábito, um hábito atômico, e como isso pode fazer a diferença para um estudante na rotina dele? Olha, eu acho que na criação de hábitos atômicos, a sala de aula é uma extensão da minha vida doméstica. Nesse aspecto, eu vou te explicar por quê. Porque na sala de aula você pode até criar hábitos atômicos, você deve. Mas esses hábitos atômicos precisam, e eu repito a frase, ser uma extensão dos teus hábitos domésticos. O que eu quero dizer com isso? Porque senão não é uma coisa natural. Senão não vai acontecer. É isso. Então, assim, acho que os nossos estudantes, alunos e alunas que nos escutam, podem ter alguns insights com o que eu vou falar agora, mas eu queria também trazer a escuta dos nossos professores, trazer a escuta das nossas famílias. Eu acho que esses 3 stakeholders são importantes nisso. Então, vamos lá. Levando em consideração que, e aí você quer falar primeiro sobre os alunos, existem esses 4 aspectos.
Então, o primeiro aspecto é o gatilho, ou a deixa. O segundo aspecto é o propósito. O terceiro aspecto é a minha ação concreta, a minha resposta e a minha recompensa. Imagina o seguinte, Thiago. Imagina um aluno que acredita que ele tem pouco foco nas aulas. Ele está se sentindo disperso. Tá? E aí ele pensa, eu vou desenvolver um hábito atômico relacionado ao desenvolvimento do meu foco. Qual pode ser o gatilho? Vou dar um exemplo. Imagina o aluno colocar na cabeça que assim que ele chega na sala, a primeira coisa que ele tem que fazer depois de alcançar o seu lugar é arrumar, porque o gatilho depende de você. O gatilho tem a ver com a arquitetura do ambiente. Então, ao invés dele sentar e ficar trocando uma ideia, a primeira coisa que ele faz é o hábito. Ele sentou, ele pegou o caderno relacionado à primeira matéria que ele vai ter, colocou a sua caneta, colocou o seu lápis, a sua borracha, e ele abre o caderno e coloca expectativas que ele vai ter naquela aula, que podem ser 2 ou 3. Então, a aula vai ser de matemática. Eu sei que a aula hoje, pelo que o professor falou na semana passada, vai ser sobre análise combinatória. E ele coloca 3 expectativas ali. Ele criou a arquitetura do ambiente, né? Então, ele sentou, organizou, colocou ali as 3 coisas que ele quer aprender com aquilo. E só 3 coisas. Depois, ele vai para o propósito. Então, qual é o propósito? Ele quer aprofundar o foco dele. E esse propósito e essa relação com o seu desejo pode ser mensurado também. Ele diz o seguinte, ele pode colocar ali, o meu propósito maior é o foco na aula. Mas hoje o meu propósito, nesse hábito atômico pequenininho, eu quero, ao final da aula, colocar 2 grandes conclusões acerca da aula. E eu vou bater essas conclusões com o meu professor, com a minha professora, para ver se elas fazem sentido. Vem a resposta. Aí agora é a minha ação. Eu tô lá, eu olhei o que eu anotei, eu tenho as minhas 2 coisinhas, e no momento em que eu defini, caramba, eu aprendi 2 coisas hoje, que bacana, aquilo ali já é a minha resposta. Eu me dediquei, consegui anotar 2 questões que fazem todo sentido, vou perguntar isso pro professor, e ao final é a recompensa. Qual é a recompensa? Talvez ele criar o hábito de, ao final de toda a aula, perguntar pro professor, faz sentido? E o professor diz, olha só como é que o professor tem participação nisso. Parabéns, hein, cara. Talvez tenham sido as 2 principais conclusões. Ou então, vamos fazer o seguinte, 2 exercícios relacionados ao que você concluiu. Então, e você fica repetindo isso. E sabe uma coisa que ele não percebe? Ele tá pegando um vasto de informações, e muitas que ele vai receber o tempo inteiro, e ele tá fazendo aquilo se tornar para ele conhecimento adquirido. Porque na hora que ele escrever daquele jeito a síntese, o que ele entendeu, cara, aquilo ele entendeu de verdade. E ele não vai pegar tudo. Ele vai anotar ali, porque é atômico. Ele vai dizer, 2 pontos, o que ele entendeu. Eu não vou passar no vestibular só com esses 2 pontos. Essa é a questão. Essa é a essência. Você não vai se tornar um grande matemático. Você não vai aprender a escrever uma redação nota 1000 do dia para o outro. Você vai começar primeiro com uma linha muito bem feita. Depois com um parágrafo muito bem feito. É isso. Eu tinha um combinado, Marcelo, com meus alunos, e ainda o faço, que era assim, ao final das aulas, eles tinham que escrever coisas que eles entenderam e ficaram muito claras, ou então deixar escritas as dúvidas que eles tiveram daquele conteúdo. Então, todos os dias, depois que terminasse as aulas dos professores, eles tinham que escrever 3 a 4 linhas, uma síntese do que ele entendeu. Dele mesmo, quase em primeira pessoa. Eu entendi dessa aula isso, isso e isso. Eu não entendi, eu não consegui compreender essas 2 partes. O que eu queria com isso é que eles tivessem certeza e clareza do que fez sentido para eles e principalmente das dúvidas. Que ele tivesse condição depois de retomar algumas dúvidas. Essa galera teve um crescimento muito grande. De atenção, de resiliência, de conseguir se organizar. Mensurar. É assim, não adianta na resposta, né? Quando eu digo da resposta, da resposta não, na recompensa, que é o último aspecto. Você tem que mensurar, você tem que medir. Então, assim, hoje eu consegui respostas do professor acerca dos 2 pontos que eu identifiquei como aprendizados. Isso gera até uma gamificação. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Quero aprender... por isso que eu falei. Para as famílias que nos ouvem, eu gosto muito de usar esse podcast para falar com as famílias. Porque, assim, não adianta você acreditar que uma criança de 10 anos, que um jovem de 16, vai desenvolver essa mentalidade
se aquilo estiver, primeiro, dependendo só dele e depois, sem qualquer tipo de referência familiar. Então vamos lá. Cara, faz sentido demais. Não adianta. Vamos imaginar que na cabeça das famílias esteja assim, fulano não lê, minha filha não lê, mas fica o dia inteiro nesse celular, não pega um livro. Isso é uma coisa que a gente ouve o tempo inteiro, né? Eu me lembro quando eu era da idade dela, eu sempre estava lendo um livro, eu não vejo ela ler um livro. Legal. Você quer criar esse hábito atômico? A gente já teve uma conversa, né, com a Ana Gontijo sobre essa ideia de como que as famílias têm participação na montagem dessa mentalidade das crianças. Mas vamos lá. Vamos pensar, então, num hábito atômico relacionado a aumento da leitura rotineira. Cara, olha que legal, Thiago. Se uma família diz o seguinte, gente, quarta-feira, sei lá, vai ver quarta, quinta, sei lá, um dia, é o nosso dia da leitura. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai a uma livraria, nada de comprar pela Amazon, né? Tô fazendo propaganda aqui da Amazon, mas não tô ganhando dinheiro. Vai até a livraria, escolhe o título. Pô, vamos junto, a família. Legal. Cada um escolhe. Legal. Aí tem um livro do pai, da mãe, do tio, da avó, independentemente da configuração de todo mundo familiar, e dos alunos, das crianças. E a gente vai começar o seguinte. Então, essa é a arquitetura do ambiente. Aí tem o propósito, e esse propósito ele é reafirmado semanalmente. Gente, a gente tem que estar junto, concentrado num livro. Pronto, pode ser no Parque da Cidade. Vamos, sábado, domingo de manhã, uma leitura. E aí, qual é a ação? Todo mundo sentado ali, lendo, e a recompensa, olha só que interessante, a recompensa pode ser uma troca de ideias acerca do que a gente está lendo. Às vezes a recompensa, isso é interessante, a recompensa às vezes é você perceber que o livro está terminando, quando você coloca aquele papelzinho para marcar onde você parou. Tá chegando no final. Tá chegando no final. Caramba. E você cria hábito, só que isso não vai adiantar de colocar, sei lá, Dom Quixote para criança ler, para o moleque ler. Ele não vai conseguir. Ele vai desanimar, é pesado, é começar devagar. Mas isso tem uma responsabilidade nas famílias de criarem uma arquitetura de ambiente e até de rotina familiar que estimule esse hábito atômico. Assim, o resultado disso tudo que eu falei é muito legal essa perspectiva, mas nada acontece se não houver uma intervenção e uma intencionalidade efetivas da família. Envolvimento, exemplo, isso. Tentativa de fato de mudar uma rotina, faz sentido demais. Agora vamos lá, quando a gente pensa nesse estudante, o estudante que está ali tentando fazer algum hábito atômico, tá? Você acredita que esse cara se torna um cara com mais possibilidade de atingir resultados? Ou seja, esse cara dos hábitos atômicos é alguém que vai ser mais autoconfiante, que vai estar mais preparado? Como é que você enxerga se esse cara conseguir fazer com que exista na vida dele pequenos hábitos atômicos? Cara, assim, o que eu acredito realmente é assim, nós somos criadores de hábitos, tá? Tá. Eu tenho 47 anos e se eu resolver aos 47 anos começar a, de novo, voltar a correr, porque eu parei, voltar a correr, eu posso, de uma maneira muito incipiente e sutil, desenvolver hábitos atômicos relacionados a isso. O pai que está me ouvindo, talvez queira desenvolver um hábito atômico relacionado a uma maior presença, uma maior conversa com os filhos. Só que você traz de novo a questão do aluno. O mais importante dessa mentalidade é o garoto ou a garota perceberem que eles são os protagonistas das próprias vidas. Para mim, esse é um insight fundamental do livro, é que é assim, quantas e quantas vezes você, aluno, você, aluna que me escutam, ouviram coisas do tipo, você não é da matemática, você é de humanas, o teu negócio é linguagem, a matemática não é para você. Não, você não tem raciocínio lógico. E você foi deixando para lá, né? Você foi anarquizando esses processos dentro de você. E você começa, são aquelas verdades limitantes, né? Que a gente falou naquela conversa que a gente teve sobre mentalidade de crescimento, que está super adequada e acoplada nisso. Então, assim, quando você acredita na sua mentalidade de crescimento e que você pode... Parece papinho de coach, mas não é. Assim, você pode melhorar. Você vai se tornar um Michael Phelps? Talvez não. Vou falar até uma coisa mais dura.
Provavelmente não. Você vai se tornar um Alcaraz? Talvez não. Quem sabe? Provavelmente não. Você que nunca estudou matemática na sua vida e chegou ao ensino médio, você vai se tornar um medalhista olímpico da Olimpíada Brasileira de Matemática? Se você nunca estudou? Provavelmente não. Agora, no momento em que você coloca na cabeça, eu sou o protagonista da definição dos meus hábitos, eu tenho um propósito claro, eu organizo o meu ambiente visando esse propósito, eu entendo claramente que eu preciso me dedicar a ele nas minhas respostas e nas minhas ações. E no final, eu vou ter a recompensa que eu vou mensurar, que pode ser o seguinte: caramba, consegui fazer 5 exercícios. Eu sei porque eu passei dificuldade em matemática na minha vida. E eu me lembro, quando eu era do ensino médio, né, na minha época no segundo grau, né, que hoje é o ensino médio, eu me lembro que quando eu me dedicava e conseguia fazer, sei lá, 5 exercícios de matemática transformador, falando, caramba, eu me sentia, sabe? Me sentia o dono do mundo. Então, assim, é óbvio que desenvolver hábitos atômicos, desde que sejam hábitos voltados a um propósito, a algo positivo, e isso é fundamental para uma vida acadêmica significativa. Mas o elemento fundamental é, no momento em que você entende que você é o protagonista, que você é o responsável. 2, que você não vai conseguir mudar a tua rotina de uma hora para outra, que você precisa, foi o que você falou no início, desses pequenos degraus, desses pequenos passos. 3, que você precisa se dedicar. E 4, que você tem que ter recompensa. Essa recompensa é assim, como eu falei, é uma lista de exercícios pronta. É uma corrida de 1 quilômetro para que você nunca correu. Pô, mas 1 quilômetro, cara, 1 quilômetro é uma vitória para quem nunca correu, sabe? E essa recompensa, ela precisa ser mensurável, que aí entram, talvez 2 pontos que a gente vai abordar, que é a coisa do erro, que vai acontecer, e a outra coisa é como é que a gente torna isso mais positivo. Mas respondendo a tua pergunta, Thiago, eu não tenho dúvidas. Uma vez estabelecendo essa mentalidade e começando a rascunhar esses pequenos hábitos, isso cria esse circuito virtuoso que vai gerar positividade. E eu tô entendendo, assim, que de uma forma ou de outra, o tempo vai passar. Então, assim, vamos pensar no ensino médio. Eu posso terminar o ensino médio aumentando as minhas capacidades e possibilidades, desafiando coisas que a princípio eram desconfortáveis, e aí a matemática, a física. E não é, pessoal, como por exemplo na prova do Enem, não é que você vai acertar do nada as 45 de matemática, mas você ter a capacidade de aumentar os seus ganhos, os seus acertos e a sua responsabilização sobre esse processo, pensando na sala de aula, olhando para o meu eu professor, cara, isso faz muito sentido. E talvez, assim, com professores e pessoas que pensem e ajustem, isso se torna muito mais possível. Porque se o professor tiver um pouco dessa incipiência, essa condição de mostrar para o estudante diariamente que aquilo pode ser possível, a gente consegue pensar em atividades, em um planejamento que reforce esse tipo de coisa. E o cara, ou seja, ele vai sendo colocado num ambiente onde as pessoas discutem aquilo, acreditam naquilo e vão se beneficiar daquilo. Não sei o que você acha. Tu tá tocando num ponto importante e eu acho que você tocou... Na verdade, você tocou em 2 pontos importantes. Um, eu acho que é bem rápido, e o segundo que eu acho que precisa e vai tocar principalmente as famílias que nos escutam. Vou começar daquele que você tocou bem rápido, que é o seguinte. Professores que nos escutam. Olha só, você deu um exemplo interessante. Se eu tenho alunos em dificuldade e eu resolvo criar o hábito atômico na minha sala, de que todos os dias nós vamos fazer 2 exercícios. É o hábito atômico. 2 exercícios, a gente vai fazer 2 exercícios. E é sempre o início. Então, eu crio o ambiente, né, da minha sala, entrando. A primeira coisa que eu coloco no quadro é os 2 desafios de hoje. Todo dia. Tem que, cara, hábito atômico. Não, e uma previsibilidade pro moleque. Isso, o cara espera. Aqui tá ali, ó. Tá previsível. Eu vou nessa. Botou assim, ó. Os 2 de hoje. Os 2 de hoje. O moleque já vai sentar e vai falar, professor, quais são os 2 de hoje? O dia que você não colocar, o cara sente Ele falta. Vai falar, professor, hoje não vai ter. Então, isso. Criou o ambiente. Propósito, o professor avisa. Em 3 meses, o que são os 2 de hoje vão virar os 3, hein? Vambora! Quem sabe os 4, tu tá provocando. Foi gradativo, beleza. Aumentou. Aí você vai pra ação, que é o aluno fazer os exercícios junto com o professor. Quantos acertaram? Vamos anotar aqui. Hoje todo mundo acertou.
E a recompensa. Aí foi o ponto, né? O insight que eu tive aqui. Cara, não tem recompensa melhor pro aluno do que o professor olhar no olho dele e falar assim, pô, parabéns. Chegou. Não é aquele, parabéns, turma, isso é legal. Mas é assim, poxa, parabéns, João. Parabéns, Thiago. Parabéns, Manuela. Sabe? Essa coisa assim. E você vai criando o circuito. Assim, depois que você pega a essência do processo, cara, o céu é o limite, você inventa o que você quiser. Bom, mas você tocou num outro ponto aí, cara, que pra mim vai principalmente pras famílias, tá? Eu acho que os alunos que nos escutam vão ter talvez umas reflexões, mas elas não vão ser complexas o suficiente da forma como eu espero que as famílias tenham. Que é assim, você quer criar hábito atômico? Você tem que levar em consideração que no momento da resposta, isso tem que estar conectado a algo que você já gosta. Vou te dar o exemplo de novo da corrida. Eu coloco os meus apetrechos, que não são muitos, eu botava o short dobrado, a camisa, meia, tênis e o sachê. Legal. Beleza. Eu acordava, primeira coisa que eu via quando eu chegava na sala para fazer um café era aquilo ali. Beleza. Colocava a roupa, aí vem o propósito. Eu me lembrava, eu quero correr a maratona. Então eu tinha na minha sala um convite, que é tipo um folder, que eu coloquei como se fosse um porta-retrato do lado da televisão com o dia da meia maratona. Então aquilo ali me conectava. Cara, eu quero alcançar aquilo lá. Visualizando, minha cabeça já tá funcionando nesse espírito. Aí eu ia para a resposta, né? A minha ação, a atividade. O que eu fazia? Eu morava no Rio de Janeiro e eu corria na Lagoa. Eu amo estar na Lagoa. Então as duas coisas se conectavam, que eu falava assim, cara, eu tô num lugar que eu amo, vendo aquele... Eu ia correr às vezes muito cedo, 5 horas da manhã, eu vi o nascer do sol, a galera fazendo remo, né? Passava em frente ao clube do Flamengo, então tinha aquela coisa assim, tô passando aqui em frente ao Flamengo. Então eu conectava coisas que eu gostava. Da tua vida, que tem sentido, que tem propósito, que tem reminiscências com você. E aí a resposta era, cara, hoje eu corri, se você dá a volta na Lagoa, são 7 quilômetros e alguma coisa. Então hoje eu corri 5 quilômetros. Cara, depois de alguns meses, 6 quilômetros. Depois de alguns meses, cara, cheguei, completei uma volta na Lagoa. Pô, já me senti o Bolt. Caraca, meu irmão, completei correndo uma volta na... Caramba. E aí eu fui, e aos poucos, quando aquilo entrou já na corrente sanguínea, eu falei, cara, hoje eu dei 2 voltas. E a coisa foi tão natural que reforçou a noção de hábito. Mas aí vem um ponto. O ponto que eu acho que é uma provocação, uma pulguinha na orelha das famílias. Eu comecei a conviver com pessoas que gostavam de corrida, que gostavam de acordar cedo, que gostavam de se alimentar bem, que gostavam de falar sobre qualidade do tênis, que gostavam de falar sobre esporte. Eu fiz intencionalmente essa aproximação, porque eu tenho os meus camaradas que gostam de falar de cerveja, de rock and roll, de churrasco, mas naquele momento eu falei assim, cara, eu tenho que de um outro grupo, de uma outra mentalidade. Ele fala um negócio que eu acho polêmico, mas eu gosto assim como provocação, eu não escreveria em pedra, que ele diz assim, nós somos a média das 5 pessoas que convivem com a gente. Então qual é a minha provocação para as famílias? Se o seu filho só quer saber de futebol e você está querendo que ele comece a virar a chave, porque ele acredita, ele tem 10 anos, 11 anos, ele acredita que ele vai ser o novo Neymar. É isso. Ele acredita que ele vai ser o novo Pedro. Ele acredita, e tá bom, é lindo isso. Mas assim, a partir do momento em que as famílias percebem, e os pais percebem isso, tá? Cara, você vai ser um grande jogador de futebol, você vai ser um cara que vai ser o primeiro a ser escolhido até o final da vida escolar, e quando você ficar mais velho, tu vai ser aquele cara do futebolzinho do fim de semana que vai arrebentar. Amarra a camisa 10. Mas tu não vai ser o Neymar. Tu não vai ser o Neymar. Então, assim, se você quer que a criança comece a pensar de maneira diferente, não adianta ele conviver e você conviver com gente que só fala de futebol.
E isso pra vida, né, Marcelo? Pra vida. Então, assim, as pessoas precisam entender que no protagonismo da definição da sua própria mentalidade, as pessoas que convivem com você importam. Não adianta. Olha só, porque eu falei que era provocação. Se você imagina uma criança de 8 anos, 7 anos, 5 aninhos, pronto. 5 aninhos, anos. perto da idade do Theo. Pertinho do Theo. Theo tem quantos? Theo hoje fez 7. Pronto. Imagina o Theo, seu filho mais velho, ele tem 7 anos. Quais são as pessoas com quem ele mais convive? Ele tem três amigos. Não, as pessoas próximos. No geral. Ah, tá. Em casa eu, a mãe dele e a tia. Beleza. Se você quer que o Theo leia, não adianta. Eu sou a pessoa referência Não dele. adianta se você, sua esposa e a tia ficam o tempo inteiro. Eu sei que não ficam, mas se ficam o tempo inteiro no Instagram, porque o Theo, ele vai pegar essas influências, vai bater como um milkshake e vai colocar na cabecinha dele. Então, na cabeça dele, não adianta. Eu acho graça que às vezes algumas famílias falam comigo assim, meu filho só pensa em futebol, mas o fim de semana sábado de manhã assistindo a Champions, a Premier League. Quarta-feira, quando tem jogo da Champions, para tudo. A família, vou chegar mais cedo do trabalho que eu tenho que assistir o jogo da Champions. Então, assim... o sistema que o cara vive. Então tu quer o quê, faz cara? Muito sentido. Tu quer o quê, sabe? Então, assim, existe essa coisa dos hábitos atômicos, existe uma necessidade para que você assuma esse protagonismo de você ter clareza acerca do que você quer e do que você provoca para gerar o hábito. E quando você olha para a escola, isso que você está falando faz sentido demais. Eu tenho um grupo lá na escola hoje que eles me pediram para fazer para começar uma monitoria entre pares. Uhum. Mas eles não queriam ajudar somente o ensino médio. Eles são do ensino médio, eles falaram assim, Thiago, esse cara aqui, Rafael, esse cara aqui consegue dar aula de humanas de linguagens, esse daqui consegue dar aula de exatas, essa aqui consegue dar aula de matemática. A gente quer atingir o 8º e o 9º ano. E o grupo deles é assim desde que eu os conheço. É isso. E o tipo de fala, de perspectiva, do que eles se organizam, é sobre isso. Uhum. Então, assim, parece uma coisa natural, a gente talvez não consiga ver o esforço que tem ali, mas, cara, tem um esforço imenso que eles fazem parecer algo normal. Uhum. Porque tá dentro de um hábito que, né, foi sendo construído rotineiramente. É isso. E, assim, é engraçado que, voltando, então, no momento em que a gente está vivendo... quais são as coisas que chamam a atenção, né? O que é a grande referência? Eu, às vezes, dou uma zapeada em alguns sites de notícia, aquelas plataformas. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda de novo. Mas, cara, você vê que, às vezes, as manchetes são manchetes muito interessantes para você pensar do tipo, fulana de tal está usando agora esse tipo de roupa. Fulana de tal declara que esse doce é o melhor doce. Beltrano responde sobre... E aí você começa a perceber que assim, aquilo ali não é à toa. Você está criando a ideia de que existem referenciais do mundo pop que são referenciais que falam sobre a boa vida, que falam sobre o que é ganhar dinheiro. Noção de sucesso. Noção de sucesso. Aí o moleque tá recebendo aquilo 24 horas por dia. Se por um acaso não houver uma intencionalidade do pai falar, faz o seguinte, isso aqui, ó, deixa de lado, deixa pros outros. Vem aqui, vamos criar hábitos que realmente vão impactar você. E aí você falou nesse exemplo, né, dos grupos que você está organizando, de como isso vai criar uma influência e uma mentalidade que vai acompanhar essas crianças pro resto da vida. Esse aqui é o ponto. A gente não está falando de mentalidade para a escola, a gente está falando de mentalidade para a vida. Sim. E assim, como que os pais às vezes se preocupam, mas o fulano tá mais isolado, mas o grupo entende ela porque ela quer ir para esse caminho, entende ela como uma pessoa... fora, né, do grupo, ela tá tentando se inserir, e como é importante para as famílias falarem, cara, como assim? Tu quer se inserir nesse grupo? Você quer fazer parte disso? Ou você começa a perceber que, cara, você tá indo num caminho muito maneiro, e em breve são eles que vão olhar para você e pensar assim, caramba, eu deveria estar assumindo esse comportamento. Isso é difícil pra caramba, porque você precisa remar contra o mainstream. Por isso que essa base familiar é tão poderosa. A criação desses hábitos é tão poderosa. Porque senão, meu camarada, você entra na correnteza, né? Na correnteza da mediocridade. Gostei desse conceito.
Correnteza da mediocridade. mediocridade. Gente, isso é corte. Corta agora. Correnteza da mediocridade. Mas eu tenho que desenvolver isso. Você tem que evitar a correnteza da mediocridade. Eu gostei. Gostou? Gostei. Eu vou escrever sobre isso. A produção vai pensar assim, o que é a correnteza da mediocridade? E sabe como é que você luta contra a correnteza da mediocridade? Criando hábitos. E agora vamos lá. A gente falou muito sobre hábito, muito sobre como construir as coisas. Mas assim, como a gente tá falando de vida real e você deu boas provocações, o que fazer quando o cara falhar? Tô começando a criar meu hábito. Caminhei nele ali durante 2 meses, atômicos, e tá indo, tá construindo. Cara, falhei, deu um apagão, deu tudo errado. O que fazer nesse momento? Porque isso pode acontecer. O que fazer? Aí o melhor... Eu adoro essa pergunta, porque a resposta é muito boa. A resposta é muito boa e ela é uma resposta meio que... Ela tá dada, que é assim, não é se você vai errar, é quando você vai errar, porque você vai errar. Você vai falhar. E eu não quero tornar essa conversa muito filosófica, mas esse é um problema hoje, né, das nossas crianças, também às vezes muito provocado pelo ambiente familiar, de que a criança não pode se frustrar. Né? A criança não pode, a gente conversou já sobre isso, né? De famílias que ligavam às vezes para a escola perguntando assim, vai lá ver se fulano está feliz. Como assim? Como assim? O que é isso? Como assim? Vai ter hora que ele não vai estar feliz, vai ter hora que ele vai estar entediado, vai achar chato, vai ter hora que ele vai estar querendo dar um cascudo no coleguinha e vai ter que aprender a segurar essa vontade. E tá tudo bem. Então, assim, você vai falhar e que bom que você vai falhar. Aí a resposta é interessante por quê? Levando em consideração que a construção do hábito vai gerar falhas, isso vai acontecer. Qual é a maneira de tornar isso produtivo? E isso é interessante, sabe por quê? Imagina o seguinte. Você tá aprendendo, você sabe tocar violão, Thiago? Não sei tocar violão. Então vamos lá. Vamos imaginar que você hoje fala assim, cara... Meu momento. Você tinha vontade de... Eu tinha vontade. Olha só. Tinha porque meu irmão mandava muito bem. Aí. Meu irmão mandava muito bem, ele era o cara do violão e eu queria ser o cara do violão. Vamos imaginar que você cria um hábito atômico que vai começar assim. Na sua casa, você vai comprar um violão baratinho, bem simples. Não, você vai colocar o violão dentro de apoiado naqueles pedestais, né? Naqueles suportes, do lado da televisão. Então, quando você voltar para casa cansado daquele dia na direção, ao invés de ligar e ver uma série do Netflix, você fala, cara, hoje não, tá aqui o violão. Eu vou pegar o violão. Aí você pega o violão, gatilho, a deixa. Sentou com o violão, agora é o negócio do propósito. E aí você coloca, sei lá, algumas 3 revistinhas. Na minha época tinha revistinha de cifra, ainda tem? Não, hoje é o site. Assim, na Mas época era o imprime. site. Cifra Clube. Tá ganhando dinheiro dos não caras? era pra fazer, desculpa. Aí você vai e imprime, sei lá, 10 músicas desse site aí. Tá. Aí você colocou do lado da televisão. Tu já tem ali o teu propósito, você quer aprender, tá ali. E aí você vai pra ação. Qual é a ação? Você vai escolher uma música e vai ficar lá tentando, não sei o quê. Aí você vem pra recompensa. Qual é a recompensa? Você aprender a tocar música. Então, assim, eu sei que você gosta de música popular, né? Eu sou do metal, você Não. Eu sou metaleiro. Ele diz que é do metal, mas ele gosta, sei lá, Chitãozinho Chororó. Aí você... Aí ele vai tocar lá como é que é o nome daquela? Evidências. Evidências. Deixa evidência. E aí você toca lá aquela música, e aí, né, a sua esposa e os seus amigos falam, caramba, que bacana. E você diz, eu tô tocando baita Evidências. Recompensa. Né, uma baita recompensa. Aí, ó, o circuito tá rodando. Mas vamos imaginar que um dia você fale, você diz assim, cara, eu não tô conseguindo. Aí vem o ponto. Como é certo que você não vai conseguir, como que você transforma esse fracasso num estímulo maior? Aí entra um elemento fundamental que é você ter ao seu lado pessoas que vão te ajudar. Porque olha só, quando a pessoa chega e diz o seguinte, pô, Thiago, sabe por que você não tá conseguindo? É porque, sei lá, o teu dedo, a tua mão tá ficando muito atrás do braço do violão. Coloca ela um pouco mais pra frente, você tá sentado errado, cara. Tenta sentar com a perna um pouquinho mais aberta, num banco com o encosto um pouquinho mais duro. Aí caramba, agora tá saindo. Então, qual é o barato desse tipo de recompensa? É porque no momento em que você falha, se você entender que é uma jornada, você entende que a falha, ela na verdade indica algo sobre o qual você tem que melhorar. Quando você entende que você tem que melhorar, aquilo estimula o próprio hábito, porque você diz, agora eu tô conseguindo. Eu sei um novo caminho, né? Eu sei um novo caminho, agora ao invés de uma, eu tô conseguindo tocar 2 músicas numa semana. Então, assim, a falha precisa ser celebrada.
chance, é uma chance, A é uma oportunidade. falha tem que ser celebrada. Boa. A falha só é fracasso se você tem mentalidade fixa. Quando você tem mentalidade de crescimento, a falha, ela indica assim, ó, você tem que lançar luz sobre isso, você tem que entender. Se você tem pessoas que podem te ajudar com aquilo, no momento em que você entende por que você falhou, aquilo vira um dispositivo que entra no teu software, que faz com que o próprio hábito fique cada vez mais encorpado e sofisticado, porque agora você aprendeu uma habilidade nova. E você quis olhar, né, pra um lugar que você não estava olhando. Isso é lindo. Isso é bonito. Aí qual é o problema da mentalidade? Se você tem mentalidade fixa, pô, não tô conseguindo. Valeu, existe. Falou, não quero. Aí o violão vai pra dentro do armário, né? Aí a apostila de matemática, você chegou na terceira, na quarta questão, porque tu tinha na cabeça que tu tinha que se transformar num matemático em 2 meses, vai pra uma gaveta. Então, assim, é fundamental que as crianças, mas principalmente professores e no topo da cadeia alimentar, as famílias se conscientizem disso. Pessoal, a gente tá chegando na reta final do nosso programa. Cara, que conversa bacana no dia de hoje. Eu tenho que dar os parabéns pro meu chefe. Ele foi incrível. Você é brilhante, você levanta as questões, você toca em pontos salutares, você lança luz sobre os problemas. Todo mundo que nos acompanha sabe que na reta final do nosso programa a gente tem aquele momento de retomada. Então se prepara. Qual é o nome desse momento? Ai, não sei o momento. Eu não sei se é Sigma Dicas ou Dicas do Sigma. Eu acho que é Sigma Dicas. Eu gosto do Sigma Dicas. A Manuela tem que definir. Sigma Dicas, tá definido? A gente tá indo pra 3. Eu uma e você 2? Você... mas o quê? Eu começo. 3 dicas, eu começo 1 e você 2. Fechado. Vem aí, Sigma Dicas. Sigma Dicas são as 3 dicas finais que dão aí força e síntese para tudo que a gente conversou. Eu gostei de fato da conversa e a minha dica tem a ver com... Essa parte me marcou muito esse final, viu? Com o poder do erro. Você sabe, assim, você tem que ter noção que você pode errar e que o erro precisa ser celebrado. O maior aprendizado que eu tive aqui hoje, pensando em mim, pensando na minha profissão, pensando na minha carreira, pensando no meu papel como pai, para mim hoje o forte foi esse. O erro pode sim ser um ponto muito importante de partida e de transformação. Boa. Eu vou dar 2 dicas, então, dando passos para trás, para quem está começando a pensar sobre isso. Então, o meu primeiro ponto é: pegue todas as suas metas que você, naquele momento, que estava comemorando o ano novo e pensou nas metas, pegue aquelas metas que você queria alcançar em 2025, escolha 2. Pegue 2 metas. Você deve ter falado sobre um monte de coisa. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero ter um emprego melhor, eu quero... Você vai pegar 2. Pega 2 e transforma essas metas em processos organizados por gatilho, propósito, ação e resposta e recompensa. Faz isso. Escreve isso. Trabalha isso. Coloca aquilo ali claro e publiciza. Se você é casado, conversa com a sua esposa, com o seu esposo. Se você tem filhos, conversa com seus filhos. Provoca as crianças a fazerem isso. Mas transforme metas em processos. Dica número 1. Boa. Dica número 2. No momento em que você definir os processos, seja o arquiteto do seu ambiente. Verifique se a sua semana, se a casa, se a sala, se o quarto, se a cozinha, se o ambiente que você tem ao seu redor, se eles estão respirando e respondendo aos processos que você criou. Você quer aprender a ler? Mas sua casa está com livros espalhados, não digo na forma da bagunça, mas espalhados estrategicamente. Ótimo. Você quer dormir melhor? Seu quarto tem televisão? Você vai tirar a televisão, você vai proibir, você vai começar a carregar o seu celular, né? O pessoal deixa durante a noite. Ao invés de carregar dentro do quarto, você não quer mexer no celular. Longe. Ele fica na cozinha, para que você tenha aquela satisfação de deitar e ao invés de pegar o celular, pegar um livro. Você quer que seu filho estude mais matemática? Você separou uma rotina, porque quarta-feira às 7 horas, ao invés de eu jogar o meu beach tênis, ao invés de eu fazer academia, não, 7 horas vai ser o dia que eu vou estar com meu filho fazendo 2 questões de matemática.
seja responsável pela arquitetura do ambiente que estimula o hábito. Então são as minhas 2 dicas. Você gostou? Cara, gostei. Aprendizado puro. Eu vou encerrando aqui mais um episódio do SigmaCast. Feliz demais com tudo que nós conversamos, discutimos e o quanto esse episódio foi engrandecedor. A gente fica por aqui. Valeu, Marcelo Tavares. Grande abraço, até a próxima.